Bom dia, pessoal. Bom dia, todo mundo. Hoje é sábado, Shabat, dia de descanso. Os judeus estão, celebrando o Shabat hoje. E nós estamos aqui também celebrando o nosso Shabat. Estamos estudando o livro de... Estou tentando achar um lugar aqui para colocar o microfonezinho. Para ver se melhora um pouco, né? Mas não quero colocar ele muito perto para não dar microfonia. Então, gente, como estamos na esperança, nesse tumulto que está o mundo, não só o Brasil, mas também o mundo, né? Uma confusão sem fim. Mas isso é uma coisa natural, viu, gente? Da Terra. Sempre foi assim. Sempre. Sempre foi assim. Desde que a humanidade está aqui, houve conflitos. Lembra lá no comecinho? O conflito começou entre dois irmãos. E um matou o outro. Pois é. Então essa história é velha, antiga. Enquanto o Messias não voltar, enquanto Jesus de Nazaré, o nosso sumo sacerdote, não voltar, a história da Terra será sempre a mesma. Sempre a mesma. Hoje, quem está dominando o mundo, em termos de potência e poder, é os Estados Unidos, junto com a Europa. Antigamente, lá 5.000 anos atrás, era o Egito. Depois veio a Síria. A Síria, que hoje é o Iraque. Depois veio os Medo-Persas, que acabou com os gregos. Os gregos vieram e destruíram os Medo-Persas. E depois Roma veio e dominou. Depois veio os otomanos, liderado pela Turquia, que fez a destruição geral, acabou com Jerusalém. Invadiu tudo isso aqui, até a Inglaterra foi invadida pelos otomanos. Destruíram a Espanha, tentaram destruir Portugal, mas não conseguiram. E depois veio a Europa, com Napoleão, tentando ser um novo Alexandre o Grande, não conseguiu. Depois veio o Hitler, tentando fazer a mesma coisa, não conseguiu. E agora estamos diante do poderio dos Estados Unidos. Não sei quem vai ser o próximo. Foi sempre assim. É isso que eu falei outro dia num grupo do YouTube. Quem será que vai estar aqui daqui a 100 anos? Dominando e fazendo tudo isso. Até que Apocalipse venha e se cumpra. Então, vamos lá. É só uma meditaçãozinha para começar, para que vocês possam entender que essa briga pelo poder é
150 mil anos, põe pouco nisso aí, viu? Então, vamos lá. Capítulo 4 e 5 foi o discurso de Elifaz, o amigo de Jó. Agora, Jó vai responder a Elifaz. Vamos saber o que Jó fala? Então Jó respondeu: ó, se a minha angústia retamente se pesasse e toda a minha miséria se pusesse numa balança, na verdade seria mais pesada do que a areia dos mares. Jó aqui estava se vitimizando, viu? Eu sou a vítima nessa história. Coitadinho de mim. Vamos ver novamente? Então Jó respondeu: ó, se a minha angústia retamente se pesasse. Retamente, estava falando que o outro não foi reto com ele. E toda a minha miséria se pusesse numa balança, na verdade seria mais pesada do que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras têm sido precipitadas. Olha a humildade de Jó. Diante de toda aquela repreensão do amigo dele, apesar da miséria dele, do sofrimento dele, ele ainda reconhece que as palavras que ele falou no primeiro discurso foram precipitadas. O que Jó fez no primeiro discurso dele? Amaldiçoou o dia que ele nasceu, amaldiçoou a madre que gerou ele a vida, amaldiçoou quem ficou alegre no dia que ele nasceu, amaldiçoou o dia que ele nasceu, amaldiçoou a noite que ele viveu. Aí ele reconhece que por isso que as minhas palavras têm sido precipitadas. As flechas do Todo-Poderoso que se cravaram em mim. Quem que nega que isso aconteceu? Ninguém, não tem como negar. Hoje nós não negamos porque nós sabemos a história. Gente, lembra que ele faz Jó, os amigos de Jó, a esposa de Jó, todo mundo lá que estava em volta de Jó não sabia, não tinha esse conhecimento que nós temos, porque nós estamos lendo e sabemos o que aconteceu antes da miséria de Jó acontecer. Mas eles não sabiam. Jó não sabia. Jó não tinha nem conhecimento que Lúcifer entrava diante da presença do Eterno. Hoje nós sabemos. Então você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Porque hoje você sabe que Lúcifer anda em volta da terra, vigiando e olhando, e que ele, de vez em quando, ele vai nas conferências do Eterno, nos conclaves que o Eterno convoca, para que os filhos dele, que os seres que ele comanda, se apresentem diante dele. E Lúcifer também vai. Você sabe isso. Então você não tem desculpa de falar, dizer, ai, que maldito dia que eu nasci, ou por que eu estou aqui na Terra. Você não tem. Porque você sabe que você está aqui por um propósito. E se você está sendo testado, é porque o Senhor tem um plano para a sua vida e vai te honrar naquilo que você está sofrendo. Então você não tem desculpa. Nem eu tenho desculpa. Não tenho. Eu não posso dizer, ai, por que o Senhor me colocou aqui? Me tirou do Brasil, me arrancou do Brasil, me jogou aqui na Inglaterra. Foi isso que aconteceu. Eu nunca na minha imaginação poderia imaginar que eu estaria aqui 30 anos depois, mas nunca. Mais de 30, né, gente? Nunca, gente. Nunca. Os meus planos eram de ficar aqui na Inglaterra 4 anos e depois pular para os Estados Unidos. Era esse o meu plano. Mas o Senhor me plantou aqui.
E quando eu estava planejando voltar para o Brasil, no ano 2000, havia 6 anos que eu estava aqui, nessa casa, um pastor da igreja que na época a gente frequentava, ele veio aqui na minha casa me fazer uma visita, e eu falei para ele dos meus planos de voltar para o Brasil, ele olhou para mim e falou assim, Miriam, você tem planos, mas o Senhor tem outros planos para a sua vida. Você não vai. Eu quase eu queria voltar. O Senhor disse não. Então, eu, Miriam, não tenho direito de questionar nada, porque eu sei o que o Senhor tem e qual é o propósito dele. Jó não tinha esse conhecimento, então a gente tem que desculpar Jó pelas palavras precipitadas, porque ele não sabia a história toda. Ele não estava vendo o que tinha acontecido antes. Ele não conhecia nada disso. Você conhece. Você não tem desculpa. Isso aqui já tinha razão. As flechas do Eterno estavam sobre ele. Zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto ao seu pasto? Quer dizer, o animal vai chorar diante da comida na frente dele? Claro que não. Se a comida está lá na frente dele, ele vai comer. Ele vai chorar e ele vai urrar se não tiver a comida, porque ele vai estar com fome e vai estar sofrendo. Comer-se-á sem sal o que é insípido? Não. Ou haverá sabor na clara do ovo? Olha, gente. Tá vendo que eles usavam o ovo daquela época? 5.000 anos atrás, o povo já usava o ovo, viu? E diz que não tinha sabor na clara do ovo. Recuso-me a tocá-lo. Tal comida me repugna. Por certo, eles estavam dando clara de ovo para ele para ajudá-lo, ou passar no corpo, né? E ele fala que recuso-me a tocar, ele já estava enojado daquilo. Por certo, eles usavam a clara do ovo, gente, para aliviar a chaga dele, né? Aí ele fala, recuso-me a tocá-lo, tal comida me repugna. Tadinho, meu Deus. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me desse o que anelo. Que pedido seria esse que ele estava fazendo? Para o Eterno levá-lo, talvez? Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Eu não falei, ele estava desejando que o Eterno levasse ele. Isso ainda seria a minha consolação, a minha alegria na dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Olha que ele estava dizendo, eu estou sofrendo, gente, não só fisicamente, eu estou sofrendo, não só as minhas chagas estão me fazendo sofrer. O meu sofrimento maior é porque eu andei justo no caminho do Eterno. E mesmo assim, tudo isso me aconteceu. Versículo 10. Isso ainda seria minha consolação, se o seu Eterno levasse, né? A minha alegria na dor implacável, a alegria dele naquela dor que ele estava sofrendo, de não ter negado as palavras do Senhor. Gente, isso me faz lembrar das pessoas que estão morrendo, os cristãos hoje que estão morrendo. Eles são fiéis ao Eterno. Mesmo assim, eles estão sofrendo. Mas o que Jesus diz? Os discípulos, eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer guerra.
que ele disse para os discípulos? Que eles sofreriam muito. Nós ainda vamos estudar, eu ainda vou pedir permissão eterna para a gente estudar só o discurso, o último discurso de Jesus com os discípulos. Ele não prometeu bondade, ele não prometeu riqueza, ele não prometeu vida longa, ele não prometeu abundância, ele não prometeu nada disso. Pelo contrário, ele disse, da mesma forma que me perseguiram, eu persegui vocês. Os santos hoje que estão morrendo, não negam, mas morrem. Tá? Qual é a minha força para que eu espere? Qual é a minha força para que eu espere? Quer dizer, ele não via nada que pudesse dar esperança para ele. Qual é o meu fim para que eu seja paciente? Senhor, eu estou sofrendo tanto, mas eu quero ter paciência, mas me dá um motivo para eu ter paciência. Às vezes a gente fala isso com o Eterno, não é? Senhor, eu olho e eu não vejo razão para eu acordar de manhã. Eu não vejo razão para eu ter paciência. Aí, sabe o que o Eterno fala para você e fala para mim? Olha para mim. Quem está vivendo em você é você ou somos nós? Eu e você. Olha para mim. Jó não tinha esse conhecimento, mas você tem, tá? Jó não tinha. O que o profeta fala? Minha esperança está no Senhor que fez o céu e a terra. O salmista disse isso, né? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Hoje você tem um pontinho de luz para ter esperança, que é Jesus de Nazaré. Tá? Jó não tinha. Ele não tinha esse conhecimento ainda. É a minha força, a força da pedra? Não. Ou é o bronze a minha carne? Não. Nós não temos a força da pedra, nem duramos como a pedra e nem como o bronze. Eu vou passar, as rochas que estão no meu quintal vão permanecer. Elas estão aí por milhões de anos, enquanto eu, máximo que eu vou é 100 anos. As pedras estão milhões de anos aqui. O bronze, enterrado na terra, já veio com a formação da terra. E é isso que Jó fala. Eu nem sei, eu não sou como a pedra, eu não sei, sou como o bronze. Então por que o Eterno está fazendo isso comigo? Esta é está em mim a minha ajuda, agora que me desamparou todo o auxílio eficaz, quer dizer, auxílio eficaz dele era o Eterno, né? O Senhor desamparou, então ele não tem mais aonde segurar. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. Agora ele está dando uma mensagem direta para ele faz. Ao que está aflito, no caso era Jó, o amigo devia mostrar compaixão, que era o que ele faz, mas estava demonstrando, com aquelas palavras duras dele. Ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso, mesmo que Jó tivesse deixado o Todo-Poderoso, mesmo assim um amigo devia ter compaixão. E na compaixão levá-lo de novo ao Eterno. Meus irmãos alevosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam. Os quais se turvam com o degelo e nele se esconde a neve.
mas que cessam de correr no tempo da seca e no tempo do calor se desfazem, desaparecendo do seu lugar. O que ele estava dizendo? Que os irmãos dele só ficaram com ele enquanto as torrentes. Se vocês veem alguns vídeos dessas pessoas que viajam, né, esses motorhomes que viajam pelo mundo, vocês já perceberam que há rios, né, que eles mostram, rios que se formam do degelo. A neve cai, lá em Israel também tinha neve, lá também tem neve naquela parte do mundo, viu? Então, quando a neve derrete no verão, quando entra a primavera, a água começa a derreter e aí formam esses rios que não são permanentes, são rios de estação. Aí forma aquele rio, lá em Israel também tem eles, e aí no tempo de chuva também, em Israel tem esses rios, né, que não são perenes, são rios que só vêm durante o tempo da chuva. Então, os irmãos dele fizeram isso com ele. Enquanto o rio estava correndo, eles estavam ali. A hora que secou o rio, eles, picaram a mula. Deixaram ele sozinho. As caravanas desviam-se dos seus caminhos, sobem aos lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram água. Os viajantes de Sebá olham com esperança. Ficam envergonhados por terem confiado em chegando ali, se confundem. Ele está dizendo que os amigos dele vieram pensando que ainda tinha alguma coisa ali. Que a água ainda estava correndo. Chegou lá, estava seco, ele estava doente, ele perdeu tudo. Os amigos vieram pensando que ainda, mas quando chegou lá, confundidos, eles ficaram, nossa, o que aconteceu com o Jó? Por que aconteceu isso com ele, né? Ficam envergonhados por terem confiado. Em chegando ali, se confundem. Agora tais vos tornastes para mim. Vistes o terror e temestes. Quer dizer, vocês agora chegaram e viram a realidade? Viram como é que eu estou? Perdi tudo, ainda estou nessa chaga inteira? Que vocês até se calaram quando chegaram aqui? Não tiveram nem coragem de falar? Nada. Em silêncio ficaram por 7 dias e 7 noites? Porque vocês estavam envergonhados? Porque vocês estavam confundidos? Versículo 21. Agora tais vos tornastes para mim. Vistes o terror e temestes. Porque os amigos dele eram como aquelas caravanas que vinham, chegava perto do rio, cadê o rio? Acabou o rio. E aí eles tinham que sair para outro rio. E Jó falou, vocês são assim para mim agora. Acaso disse eu, versículo 22, acaso disse eu, dai-me um presente? Ou livrai-me das mãos do adversário? Ou resgatai-me das mãos dos tiranos? Ensina-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que errei. Ele estava pleiteando os amigos dele. Então, se vocês podem fazer alguma coisa, me conta o que eu posso fazer. Então me livra desse sofrimento. Se vocês têm alguma coisa para dizer, então digam que eu vou escutar. Ele fala, versículo 24, ensina-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que errei. Oh, quão dolorosos são as palavras honestas, mas o que é que o vosso argumento prova? Acaso pretendeis corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um desesperado? Jó está enfiando a faca neles. É vocês que estão aqui no meu lugar com todas essas chagas e perdeu tudo, tudo, até os filhos?
até, versículo 27, até sobre o órfão lançaríeis sortes e faríeis mercadoria do vosso amigo. Uau! Ele agora pegou pesado aqui, hein? O que Jó fala? Até sobre o órfão lançaríeis sortes e faríeis mercadoria do vosso amigo? Mas agora sede servidos de olhar para mim. Ó, olha para mim. Por certo, eles nem queriam olhar para Jó. Por certo, eles estavam com a cabeça baixa, não queriam nem olhar para ele, porque a visão não era agradável. Mas agora sede servidos de olhar para mim, vede se minto em vossa presença, mudai de parecer, não sejais injustos. Mudai de parecer, pois a minha causa é justa. Há indignidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar discernir a malícia? Jó que está falando como quem está sofrendo e conhecendo na carne dele, na vida dele, na mente dele, no coração dele, no fígado dele, todo esse sofrimento. Jó olha para os amigos sarados, muito bem vestidos, sentados ali na frente dele, sem nenhuma dor. Ele olha para eles, olha para mim, vê a diferença entre eu e você. Quem está sofrendo aqui? Quem está sendo punido aqui? Que as suas palavras sejam abençoadas para mim, me tragam conforto, não mais miséria do que eu já estou sofrendo. Gente, que lição para a gente. Quando você vê um mendigo na rua, não olha para ele e fala assim, por que você está aqui? Oxi. Precisa uma pergunta dessa? Ao invés disso, pergunta, o que eu posso fazer por você, meu amigo, agora? Você precisa de uma comida quente? Você precisa de uma coberta? De um agasalho? Você não precisa tirar ele da rua, porque se ele está na rua, é porque ele quer estar na rua. Ele tem a opção de não estar na rua, mas ele optou por estar na rua. Mas o que você pode fazer para aliviar aquele viajante, aquele forasteiro? Porque é o que nós todos somos. Quantas vezes a gente já fez isso aqui? Outro dia mesmo, nós tínhamos muitas roupas que a Ana não queria, que o Demetrio não queria, que a Anaína não queria. O que nós fazemos? O que a Camila pegou a sacola e foi lá embaixo do viaduto que nós temos aqui, que tem muita gente lá. E as crianças da Camila entregaram para eles uma sacola de roupa. E eles abençoaram as crianças por estarem fazendo isso. Graças a Deus, louvado seja. Não é perguntar por que você está aqui. Porque a opção é dele. Ele sabe por que ele está lá. E você não precisa saber. Mas você pode ajudar. Dando um prato de comida. Dando uma roupa, um sapato, uma coberta. Para que ele se cubra. Né? O que nós devemos aprender com essa lição aqui é: não julga. Né? Não julgue aquela situação. Só o Eterno sabe, só aquela pessoa, às vezes nem aquela pessoa sabe por quê. Porque como Jó, a gente nunca sabe o que aconteceu antes. Você não sabe porque você está passando por essa situação. De repente, foi o capiroto que andou rondando você e chegou lá no Eterno e falou, tá vendo? Ela faz isso porque o Senhor faz isso e isso.
É. Nós nunca sabemos, gente. O nosso conhecimento é muito limitado. Então, por sermos limitados, que a gente aprecia a limitação do outro também. E ao invés de acusar, como o Jó disse aqui, vocês estão me acusando, olha para vocês, igual eu, olha para mim, eu tenho uma casa, toda vez que eu deito aqui na minha cama, gente, eu lembro das pessoas que estão na rua e que não tem cama para deitar. Essa noite passada, até lembrei que eu estava estudando sobre a, a época que Jesus nasceu, é, a casa de Maria e José em Nazaré, e naquela época eles não tinham cama, eles tinham uma casa, um cômodo. Ali naquele cômodo acontecia tudo, eles dormiam, eles comiam, e eles não tinham cama. Eles tinham um tipo de é, carpete, tapete, que eles jogavam no chão e dormiam. E o chão deles era de palha. E os animais dormiam junto dentro de casa com eles, na época do inverno. Um quarto. Na parte de baixo eles viviam e na parte de cima, que as casas daquela época não eram assim não, era reta, né? E aí usavam a parte de cima, que era coberto era feito de barro, né? Aí fazia aquele platô e lá em cima fica, do lado tinha uma escadinha que subia, e em cima ficava o lugar que eles amassavam, faziam o trigo, né? Pisavam o trigo, né? E depois moía o trigo. E Maria fazia isso, e Jesus ia jogando o trigo para Maria moer. Aí quando eu deitei aqui ontem, eu tinha estudado isso, eu pensei, meu Deus, eles não tinham esse conforto que a gente tem hoje. Uma cama fofa para dormir, travesseiros, eles não sabiam o que era isso, gente. E aí eu tenho que orar pelas pessoas que não têm o que têm, o que eu tenho. Pouquinho, mas foi o Eterno que me deu. E Baruch Hashem, graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você seja grato pela cama que você tem para dormir hoje. Porque há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, as pessoas não tinham esse conforto que você tem hoje. Jesus não tinha. Jesus tinha 2 peças de roupa. E às vezes só uma. Porque ele dava para os outros a segunda. E eles tomavam banho de roupa e tudo, e a roupa secava no corpo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.